Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Laboratório do Arne para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, mais um vídeo para a série Raspberry Pi Pico, onde eu demonstro o controle de uma série de dispositivos, com este microcontrolador, no caso aqui o RP2040, aplicado na plaquinha Raspberry Pi Pico. E a linguagem que eu utilizo nesses controles é o MicroPython, a linguagem de programação MicroPython, que também é bastante poderosa e bastante interessante. Se você não viu os vídeos anteriores dessa série, eu deixo um link aí de uma playlist na descrição. O link está aí na descrição. Então eu recomendo. Se você quer saber um pouco mais sobre este microcontrolador, sobre a linguagem MicroPython, como que você utiliza isso, essa série aí pode te ajudar, esta playlist pode te ajudar. E hoje, o controle que eu quero trazer, é uma matriz, como controlar uma matriz de LEDs, No caso aqui eu estou usando uma matriz 7x5, como esta aqui. São 7 linhas por 5 colunas aqui, ok? E, óbvio, tudo que é dito aqui é aplicado em matrizes, no caso, 8x8, matrizes que utilizam LEDs bicolores, LED RGB, tanto faz, A ideia é que se você compreender o controle de uma matriz simples, com LEDs de apenas uma cor, você consegue ampliar isso para outras matrizes, ok? Lembrando que eu não estou falando aqui de matrizes com LEDs endereçáveis, ok? Aqui são matrizes com LEDs comum, Então, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho da teoria, sobre as matrizes, inclusive a parte de varredura, como é feita. Vamos dar uma olhadinha rápida no circuito. E aí nós vamos passar para o programa, onde eu vou detalhar, as funções, as partes principais do programa, principalmente a parte de controle da matriz, ok? E depois nós vamos para o teste final, ok? Então, vamos lá, senhores. Bom, senhores, vamos lá dar uma olhadinha, na teoria das matrizes de LEDs, Senhores, uma matriz de LED nada mais é que um arranjo de LEDs de forma ordenada em linhas e colunas, ok? E você tem, consequentemente, matrizes com um número maior ou menor de LEDs, aí de acordo com a aplicação, fabricantes e tudo, Nós temos, por exemplo, matrizes com 64 LEDs, Por exemplo, é uma 8x8, ou seja, ela tem 8 colunas com 8 linhas. Nós temos matrizes com 35 LEDs, 7 linhas por 5 colunas. E aí você tem, claro, uma variação de tamanho, Você tem desde de uma matriz com tamanho aí com 2 polegadas, por exemplo, aqui, matrizes menores com menos de 1 polegada. Você tem, muda o tamanho. Você também tem uma variação nas cores do LED. Tem matrizes com LED azul, LED vermelho, LED verde. Você também tem matrizes com LED bicolor. Também existem matrizes com LEDs RGB, ok? Bom, senhores, como são LEDs, LEDs do tipo comum, nós temos basicamente 2 tipos de configuração possíveis, A primeira, onde você tem todos os anodos de uma mesma coluna conectadas num ponto, E todos os catodos de uma mesma linha conectadas também em um ponto. E a outra configuração é o contrário, onde você tem todos os catodos conectados num único ponto e todos os anodos de uma linha conectadas a outro ponto. Ou seja, ou você tem anodos na coluna
e catodos na linha, ou você vai ter catodos na coluna e anodos na linha. Tá? Basicamente, esses dois tipos de configuração. E o que é preciso entender aqui? Que para acender um determinado LED, eu preciso polarizá-lo corretamente. Então, se eu desejo acender este LED, por exemplo, aqui, ó, que eu vou anotá-la aqui, eu preciso polarizar corretamente a coluna 4 com o positivo aqui e a linha 2 com o negativo aqui. Ok? Percebam que, para o mesmo caso, aqui, eu preciso polarizar com o negativo aqui e o positivo aqui. Ok, senhores? Por isso que é importante a escolha, tá, do tipo de matriz que você quer trabalhar com relação à sua configuração interna. Tá? Então, na hora da aquisição, é sempre bom observar esse tipo, qual tipo você tem em mãos. Ok? E percebam que eu posso sim acender mais de um LED numa mesma linha ou numa mesma coluna, dependendo de como eu estou trabalhando a polarização aqui. Se eu quiser acender mais de um LED numa mesma coluna, por exemplo, este e este, o que eu preciso fazer é trazer a minha polarização aqui em cima, correto? O positivo aqui, nos anodos destes, aqui o negativo e aqui também. E para evitar qualquer problema nos demais, eu faço isso aqui, ó. Eu faço uma polarização reversa. Ok? Com isso, eu garanto que apenas estes dois LEDs estarão acesos. A mesma situação se aplica deste lado, porém, invertendo, né, as polaridades. Ok, senhores? Bom, senhores, agora que nós já vimos como é possível, né, acender um LED dentro da matriz, nós já estamos aptos a compreender como inserir um caractere na matriz. Eu utilizei aqui o caractere A de exemplo. Ok? Então, considerando aqui, ó, linha 1 até a linha 7, coluna 1 até a coluna 5, basicamente o que eu tenho é isso aqui. Ó. Eu desenhei esse caractere aqui dentro, tá? Na minha matriz. Agora eu preciso que ele seja apresentado dentro da matriz. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um conjunto de bytes. Tá? Eu vou ter aqui um conjunto de 5 bytes. Tá? Dentro que eu vou inserir aonde? Nos pontos da minha linha. Eu vou conectar, por exemplo, a linha 1 ao bit 0 e a linha 7 ao bit 7, deixando o bit 8 aberto, vazio. Não tem nada conectado a ele. Ok? Então, aqui eu tenho os bytes que eu preciso e que eu consigo enxergá-los aqui. Ó. Tenho 7E aqui, eu tenho 11 aqui, ó, hexadecimal, tá, senhores? O outro 11 hexadecimal aqui, o outro 11 hexadecimal aqui e o outro 7E aqui. Tá? Eu acho que dá para perceber, ó. Eu tô aqui é o bit 0, bit 8, então 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Deu para ver aqui o 7, ó, na parte mais significativa, considerando que aqui eu tenho um 0, ó. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. 7E, tá? E aqui o 11 também, ó. 0, 0, 0, 1. Primeiro 1 aqui. 0, 0, 0, 1. Segundo 1 aqui é MSB e LSB. Ok? O que eu vou fazer então? Eu vou colocar o primeiro byte, tá? 7E.
e ligar a minha coluna. Ao fazer isso, nós lembramos do que foi dito anteriormente. Eu vou acender um conjunto de LEDs na minha coluna, todos que estiverem aqui ligados. Então eu coloquei o primeiro byte aqui na linha e liguei a coluna. Vou ligar ela momentaneamente, por um período de tempo bem pequeno, e em seguida desligo. Pego o segundo byte, insiro novamente na linha e agora eu ligo a coluna 2. Ele vai aparecer aqui, ó. Este aqui não está mais sendo mostrado e nem os demais, só este cara aqui. Agora eu desligo a coluna 2, tá? Mantive ela pelo mesmo tempo da coluna 1. Coloco o novo byte aqui, ó, e ligo agora momentaneamente a coluna 3 e desligo em seguida. Agora é a vez do byte para a coluna 4, ele vem aqui e ligo a coluna 4. Momentaneamente também, e em seguida desligo. E agora o byte, o último byte, vem aqui na linha e eu ligo momentaneamente a minha coluna 5. Ele vai aparecer aqui. Notem, senhores, que se eu fizer isto de forma bem rápida e sequencial, ou seja, eu vou daqui para cá e depois volto aqui e fico neste laço eterno, você vai perceber aqui o caractere A por conta da persistência retiniana, né? Aqui, ó, senhores, a nossa varredura tá em binário. Aqui está os bytes em binário. Coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, senhores? Eu prefiro trabalhar sempre com a ideia de, se eu vou ligar um LED, eu estou ligando ele com lógica 1. Se eu vou desligar o LED, eu estou desligando ele com a lógica 0. Ok? Sempre assim. High, liga, low, desliga. Prefiro porque fica mais fácil de compreender. Então eu vou sempre trabalhar o meu hardware para que ele fique dessa forma e a gente vai ver isso a seguir. Bom, agora vamos dar uma olhadinha rápida, né, no circuito. Eu tenho aqui a Raspberry Pi Pico, sempre enrosca para falar esse nome. As colunas eu liguei coluna 1 GPIO 0 até coluna 5 na GPIO 4. E as linhas eu estou usando de GPIO 6, linha 1, até GPIO 12, linha 7. Tá? Não tem mais nenhum pino de I/O sendo utilizado aqui. Para o controle das colunas, né, porque o display que eu estou utilizando, né, a matriz de LEDs que eu estou utilizando, ela tem conectado às colunas os anodos dos LEDs e conectado às linhas os catodos. Então, no controle das colunas, eu tenho transistores NPN BC337, que você pode usar o BC547, BC548, BC338, sem nenhum problema. São transistores, tá, de uso geral. A corrente aqui nos LEDs não é alta por conta da varredura. Tá? Lembrando que aqui no controle eu terei apenas uma única coluna ligada por vez. Quem faz o controle aqui é a Raspberry Pi Pico, ok? E na conexão das linhas eu estou utilizando um ULN 2003 que possui 7 drivers, né, independentes interno a ele, e são drivers inversores, senhores. Como eu tenho aqui os catodos ligados às linhas, eu preciso aqui, ó, na polarização correta, aqui eu estou colocando nas colunas, né, o VCC, e aqui nas linhas, correto, eu preciso do GND. Então isso aqui é feito por este CI, o LN 2003. Ao inserir 1 no lado do controle, ele inverte e coloca 0. E ao inserir 0 aqui, ele inverte e coloca 1. Então isso é aquele apoio que eu coloquei anteriormente, dado pelo hardware, para que eu sempre trabalhe com a ideia de que o 1 está ligando o LED e o 0 está desligando o LED, ok?
fica mais fácil trabalhar assim. Você poderia fazer um arranjo também com transistores, que também ficaria bem próximo disso, tá? A questão é o tamanho, né? O CI ele te ajuda bastante no circuito final o tamanho fica bem interessante, tá? Eu vou deixar no pacote, né, que vai ficar para download, os datasheets tanto do display da matriz, né, no caso que eu estou utilizando, quanto também do LN 2003, ok, senhores? Bom, senhores, agora vamos dar uma olhadinha no programa, né? Como sempre, aquele cabeçalho, né, com o máximo de informações possíveis. Eu já vou descer aqui, ó. Eu tenho as libs incluídas, né? Onde eu tenho a machine, né? Estou importando o pin e timer agora também, tá? E aqui time e o time. Senhores, aqui nas variáveis globais eu tenho fonte, ou seja, são os bytes que eu preciso para escrever a maioria dos caracteres da tabela ASCII que eu costumo usar quando trabalho com esse tipo de matriz, tá, senhores? Aqui, ó, nós temos o byte usado lá como exemplo, ó, 7E 11 11 11 7E hexadecimal. Eu vou descer aqui, já vou direto aqui para vamos aqui, ó, definições de pinos, né? Eu continuo trabalhando com aquela ideia, senhores, de colocar dentro de uma matriz o número das GPIOs que eu preciso, tanto para colunas quanto para linhas, tá? Eu abro, né, inicio duas matrizes vazias, onde eu vou colocar aqui dentro a configuração e vou poder usar os pinos, tá, de I/O de forma sequencial dentro de uma matriz. Isso facilita bastante, senão você teria que usá-las de forma independente. E através do append, né, é onde eu coloco, né, o pino que eu quero usar e já informo qual é o tipo dele. E na sequência eu já coloco um valor, ou seja, minhas colunas todas iniciam em 0. E aqui as linhas eu faço a mesma coisa, tá? Eu estou inserindo dentro de lins com o append, tá? Aqui, ó, o que eu tenho, os pinos dentro de lins pins, tá? Ou seja, os meus pinos para as linhas, também inicializando como configurando como saída e inicializando com 0, ok? Aqui são 5 e aqui são 7. E aqui o meu LED live, tá? Pino 25 e inicializo ele como 0. E aqui eu vou cair nas funções. Aqui eu tenho uma funçãozinha que a gente não usou ainda, que eu não coloquei, que é uma interrupção, tá? É uma interrupção do timer. O que ela vai fazer? Sempre que acontecer uma interrupção, ela lê o valor do LED live e inverte ele para mim e joga dentro do value, ou seja, ela vai ler o valor. Se for 0, ela vai colocar 1. Se for 1, ela coloca 0, ok? Isso, senhores, está garantido aqui, ó, onde eu costumo, né, colocar para que o código vá direto para mim. Antes eu inicializei aqui, ó, o meu timer através do soft timer. Eu digo para ele o seguinte: o modo do timer é timer periódico, o período vai ser de 500 milissegundos e o callback dele vai ser em cima desta função. E somente então, após inicializar o timer, é que eu vou desviar para main, que nós vamos ver agora. A minha função main, eu espero 2 segundos. Aqui eu jogo umas mensagens no shell, tá? Mensagens de teste, ok? E fico aguardando aqui a próxima mensagem. E aqui eu caio num while. Este while vai inserir uma mensagem sempre na matriz. Aqui eu estou trabalhando com duas mensagens, só que eu vou trabalhar elas de duas formas diferentes. Uma é com a show chars e a outra é com a scroll msg, tá? Ambas eu vou trabalhar da mesma forma e aguardando um tempo de 1000 milissegundos entre cada chamada. Agora vamos dar uma olhada como funciona a show chars para depois ver como funciona a scroll msg. A função show chars, tá? Qual que é a ideia? Eu recebo um ponteiro, que é uma mensagem, é uma string aqui no MicroPython, né? Nós temos uma string, tá? E o que ele faz é
contando de 0 a 10, que é para dar tempo. Eu preciso que o caractere seja mostrado um número X de milissegundos, né, durante aquela varredura, para que ele possa ser observado. Eu envio, tá, o caractere, tá, ou seja, o código ASCII do caractere -20 para uma função chamada showChar. Ela mostra apenas um caractere. Por que o código ASCII -20? Porque eu preciso mandar a posição, tá, aqui, ó, senhores. E o meu primeiro é 20 hexadecimal. Eu preciso descobrir qual é a posição aqui dentro dessa minha matriz bidimensional, no caso, né? Qual é essa posição? Eu tenho cada linha uma posição e cada coluna um byte, tá? Que eu preciso passar. Então, voltando aqui, tá? No showChars, eu vou passar isso um número X de vezes, caindo aqui dentro, ó, showChar. O que essa função ela faz? Primeiro, ela desliga todas as colunas. Na sequência, eu faço uma contagem de 10 vezes, tá? Eu vou fazer 10 vezes o que tiver abaixo. Vou contar usando J até 5. Aqui eu tenho 5 bytes a mostrar lá dentro, né, do meu fonte. Com K igual a 0, eu começo uma nova contagem de L. Por quê? Agora são 7 linhas. Então, usando aqui uma jogada, eu vou ler do fonte. E eu preciso isolar agora o bit referente a byte de cada linha. Na sequência, ó, eu ligo a coluna referente de J. Ó, eu estou indo aqui, né? Ó, né? Estou contando todas as 5 colunas, tá? Então eu estou ligando aqui o meu calls, que eu já defini lá, né, na inicialização. Eu vou ligar, aguardar 1 milissegundo e na sequência eu vou desligar. Então eu tenho aqui a minha varredura acontecendo para que eu possa apresentar o caractere de uma forma que a visualização dele fique confortável. E aqui, senhores, a minha função scrollMSG, ela é um pouquinho diferente. Aqui a ideia, tá, é que eu tenho uma mensagem e preciso apresentá-la correndo, tá, da direita para a esquerda. Tá? Então eu vou começar preenchendo com 5 espaços vazios uma matriz que eu criei ela aqui, tá? E na sequência eu vou pegar todos os bytes referentes a cada caractere enviado da minha mensagem presentes no meu array fonte. Então essa minha nova matriz vai conter uma sequência de bytes que eu preciso, tá, para cada caractere. Então cada caractere que eu quero mostrar, né, correndo tem 5 bytes. Então é o que eu faço aqui. Vou pegando todos os 5 bytes de cada caractere. E aqui, senhores, eu apenas verifico se ele for diferente de 20 aqui, ó, que é o espaço. Se é diferente de espaço, eu separo com uma coluna vazia e incremento meu ponteiro, tá? Terminado isso, eu vou finalizar com mais um espaço vazio e incremento novamente o meu ponteiro. E agora é que eu começo a fazer o scroll da mensagem. O scroll da mensagem nada mais é, senhores, do que eu vou pegar o meu ponteiro, ok? Vou fechar uma velocidade de 25, que são 25 passadas que eu vou fazer, ok? Mostrando cada ponto do caractere, ou seja, né, cada conjunto, e aí eu tenho um quadro, tá, passando, tá? Eu vou pegando todos os bytes presentes e vou apresentando eles sempre da coluna 1 para a coluna 5. Apresento 5 primeiros bytes, em seguida incremento o meu ponteiro e agora começo novamente da coluna 1 para a coluna 5. Só que agora eu não estou mais na posição 0 ou na posição 1 para 5. Eu estou na posição 2 para 6.
depois de 7, né, depois de 3 para 7, e assim até o final da mensagem, exatamente como eu fiz lá em Show Char. Tá? Primeiro eu coloco todos os bits necessários nas linhas, ligo a coluna referente, aguardo 1 milissegundo e desligo a coluna referente, que aqui é controlado, tá, pelo contador aqui, ó, J, sempre ligando e pegando, né, o byte que agora está dentro de MyMSG, ok? Percebam, senhores, que não é muito complexo, as funções não são complexas, exige um pouquinho, né, de estudos. Eu vou deixar o pacote, tá, completo para download. Aí o link vai ficar na descrição, né, para que você possa pegar esse pacote e estudá-lo, tá? Cada uma dessas funções tem uma característica diferente, apresenta a mensagem de uma forma diferente, e a gente vai ver isso agora nos testes, ok? Então vamos lá, né, meus amigos, para o teste final. Conforme eu falei, né, na explicação do programa, nós temos dois tipos de apresentação das mensagens. Um, onde eu vou mostrar caractere por caractere da mensagem, e o outro onde eu apresento a rolagem da mensagem, né, feita da direita para a esquerda. Então nós vamos ver um scroll. Como é a maioria, inclusive, dos painéis que a gente encontra por aí, né, como os painéis aplicados em clínicas, em postos de gasolina, painéis de itinerário de ônibus urbanos e rodoviários, entre outros, né, que é bem essa a ideia de você usar uma matriz de LED. Claro que essa matriz de LED ela é pequena, ela só tem 5 colunas. Quando você deseja fazer um painel, o ideal é você utilizar, por exemplo, um número maior de colunas, 15 no mínimo, para você ter o conforto, né? Claro que comercialmente falando, o número aumenta e aumenta bastante. Aí a gente estaria falando de no mínimo 60 colunas para você ter aí uma visualização de mensagens mais adequadas. E claro, o tamanho, tá, senhores? Quanto mais distante a sua mensagem precisar ser visualizada, você precisa de LEDs com um brilho maior, e você precisa separá-los também. Eles precisam estar mais separados entre si. Se você observar esses painéis profissionais que eu estou falando, eles têm os LEDs mais separados, entendeu? Então depende de como você vai trabalhar. A questão é, se você entendeu como você controla uma matriz dessa, ou 5 colunas, você consegue controlar 15, 60 ou até mais, sem nenhum problema, ok? Tudo é questão de aplicação. Agora, vamos fazer aqui, vamos rodar o programa, a fonte já está ligada, dá para ver pelo LED ali, é só executar o programa aqui, ó. Eu vou posicionar ele já aqui em main para facilitar o acompanhamento aqui do programa. Está aqui, ó, main. Nós vamos ver então a primeira mensagem sendo apresentada caractere por caractere, depois rolando. Vamos lá. Está lá, ó. Caractere por caractere, tá? Tem um número de passadas para apresentar os bytes do caractere e um outro número de vezes que ela fica temporizando. E agora a rolagem, né? Bem-vindo ao Lab do Arne, e a gente vê a mensagem aqui também na tela, ela também vai trocando, tá? A mensagem aqui no shell, que ajuda bastante, tá? Então, com uma matriz, né, uma única matriz, a visualização ela não é tão boa, mas já dá para ver bem legal. E é como eu falei, a partir disso aqui os senhores podem evoluir, e isso eu vou deixar como lição de casa. Brincadeira, senhores. Eu acho legal. No estudo, você já evolui, ok? Basta ligar, todas as linhas vão estar interconectadas. Você só aumenta ali, ó, o número de transistores no controle. Então, com mais 5 transistores e mais 5 pinos de I/O aqui, você controla 2 dessas. As linhas serão as mesmas, tá? Ok?
Sempre, todas as linhas, independente do número de matrizes que você tiver, todas as linhas vão ser as mesmas, vão estar sempre interconectadas. Já o número de colunas não, colunas é sempre independente, ok? Então é isso, senhores, o que eu tinha para mostrar nesta experiência. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos ou com aqueles que você acredita que esse conteúdo possa ser útil de alguma maneira, né? E também, o mais importante, não se esqueça de deixar os seus comentários a respeito do vídeo, a respeito de matrizes como essa aqui, matrizes de LED, né? Se já trabalhou, se já usou com outro tipo de microcontrolador, se já fez esse tipo de projeto. Claro que a gente sabe que existem os projetos com Arduino, né? Mas eu quero saber se você já controlou ela sem uso de CIs específicos, tá? Assim, ó, de forma direta, usando apenas GPIO, ok? Vamos deixar os comentários, não se esqueçam aí de comentar, comentem à vontade, ok? Senhores, eu quero agradecer muito quem assistiu até agora, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.